A bola da vez hoje é a Raio 3, a empresa Rumo Logística aí na parte do setor ferroviário, setor de transporte do Brasil, que é muito importante para o desenvolvimento do nosso país, desenvolver essa parte ferroviária para depender menos do modal rodoviário que encarece muito os nossos produtos e aumenta os nossos impostos, né? Então vamos dar aquela geral na análise fundamentalistas da Raio 3 hoje e também na parte gráfica dela para ver se ela agora está no momento bom da gente começar a fazer os nossos aportes aí para o longo prazo. Então vamos dar início ao nosso estudo da Rumo Raio 3. Qual que é o valor atual da ação? R$ 18,13. E ela não paga dividendos, então não tem um dividend yield nos últimos 12 meses. A empresa retém o seu lucro para poder reinvestir nas suas atividades e o setor ferroviário no Brasil está começando a engatear e está começando a andar agora com algumas concessões privadas aí nesse setor e pode ser sim que ela se beneficie muito com isso. Valorização dela nos últimos 12 meses teve uma desvalorização de 5,82% e no mês atual ela valorizou 3,54%. Ela tem hoje um patrimônio líquido de 15,2 bilhões e um valor de mercado de 33,6 bilhões e possui um free float, ou seja, uma quantidade de ações disponíveis no mercado para serem negociadas de 65,59%. E qual seria o PL dela atual? Um PL alto de 62,67% e a sua média histórica de 37,3%. Então está um PL um pouco salgado e aqui embaixo o preço sobre valor patrimonial atual de 2,21 e a sua média histórica de 2,56. Aqui mostra o quanto o mercado está disposto a pagar por essa empresa, então está pagando 2 vezes a mais do que ela tem de valor patrimonial. Trazendo os resultados do terceiro TRI de 2021, o volume transportado total dela, em comparação ao terceiro TRI de 2020, teve uma diminuição de 6,7%. A sua receita operacional líquida teve uma diminuição também de 4,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Seu lucro bruto diminuiu também 28,1% e a sua margem bruta acompanhou isso também e teve uma diminuição de 9,7 pontos percentuais. E o lucro operacional dela também diminuiu 33,9% em relação ao terceiro TRI de 2020. O seu EBITDA, a capacidade de geração de caixa também diminuiu 18,9% e o seu lucro ou prejuízo no período teve um lucro e ele diminuiu 70,4%. Automaticamente, a sua margem líquida também diminuiu 5,8 pontos percentuais. Então, em relação a todos os dados dela aqui, teve diminuição nas suas receitas, nos seus lucros e nas suas margens líquidas e margem bruta. A sua margem bruta atual de 31,10% e a sua média histórica de 31,35% é uma boa margem bruta e a margem líquida é de 7,07% e a sua média é negativa de menos 4,79 porque teve alguns pontos aqui, alguns anos de prejuízo. 7,07 é uma margem líquida considerada pequena, tá? Tem que melhorar um pouco, passar dos 10% aí já começa a ficar um regular quase bom. E o seu ROI, indicador de rentabilidade, 3,53%, um ROI baixo e a sua média histórica de menos 11,7% e também aqui a gente percebe que teve pontos aqui negativos, né, de prejuízo e isso gera um ROI negativo também. Então, indicadores de eficiência dela, sim, a margem líquida está baixa, a margem bruta até que está boa, mas o indicador de rentabilidade que também está baixo. A gente espera que no futuro esse setor de ferrovias se desenvolvendo melhor, isso pode gerar mais receita e mais lucro para Rumo aqui a Raio 3. Receita dela é crescente e constante no longo prazo, isso é muito bom. E o seu lucro líquido aqui gerou prejuízo em alguns momentos aqui, mas atualmente está com um lucro líquido até histórico em comparação aqui até de 2011 para cá, tá bom? Então um lucro bem alto em comparação a períodos anteriores. Patrimônio líquido dela também é um patrimônio crescente e constante. A sua dívida líquida é crescente e constante, tem que acompanhar essa dívida líquida desde que ela esteja atrelada aqui, ó, despesas com investimento. Olha só as despesas que ela está fazendo com investimento no atual momento, de 2020 para cá. Então isso aqui acaba que aumenta a dívida líquida. Até aí tudo bem, desde que seja controlado e desde que esteja
relacionado a despesas com investimentos. E aqui dois indicadores de endividamento, dívida líquida sobre o PL, 0,75, está até tranquilo, e dívida líquida sobre o EBITDA, sobre a capacidade de geração de caixa, de 3,08. Aqui mostra quantos anos ela conseguiria pagar a sua dívida líquida utilizando apenas o EBITDA, então ela pagaria em 3 anos. E o EBITDA aqui, capacidade de geração de caixa dela, até que está crescendo aqui nos últimos anos, mas deu uma estabilizada e tem uma taxa de amortização e depreciação bem alta esse setor. Entrando na sua parte gráfica, comparando ela com o Ibovespa no longo prazo, então ela tem uma valorização bem parecida com o Ibovespa, que desde 2004 teve esse pico gigantesco, mas depois perdeu tudo nos anos seguintes. Já no seu gráfico mensal, eu trouxe ele aqui também, o mensal, depois do semanal, porque o mensal tem alguns dados, algumas informações importantes, interessantes para a gente observar. O que acontece? 2016 entrou o Ibovespa como um todo em recuperação e ela estava naquela grande queda, naquela grande tendência de baixa de anos ali. Então ela entrou em recuperação, essa aqui é a LTA dela aqui, ó, e veio respeitando perfeitamente, cruzou aqui a média móvel de curto período por cima da de longo período, a 17% da 72, sinalizou o início de uma tendência no gráfico mensal. Só que depois ela entrou numa lateralização, a gente percebe que ela está praticamente andando de lado, desde lá da queda de março de 2020, depois ela perdeu aqui, fechou abaixo da de 72 e da de 17 períodos, e eu circulei isso aqui no atual momento, porque acontece, ela perdeu, depois tentou se recuperar e achou resistência para romper essas duas aqui, é bem provável que em dezembro agora ela feche abaixo das duas. E aí, olha o que a gente está vendo aqui, a média móvel de 17 períodos cruzou de novo, está quase ali, cruzando por baixo da de 72 períodos, isso aí sinalizaria então de novo uma reversão de tendência para baixa. Temos que acompanhar isso aqui, porque esse aqui é gráfico mensal, gráfico de longo prazo. Se ela cruzar mesmo para baixo aqui e firmar aqui embaixo, aí pode ser que ela desça mais aqui e você consiga comprar ela mais lá na frente a preços mais atrativos. MACD aqui embaixo, a azul está por baixo da laranja, sinalizando essa tendência de baixa também no atual momento, no gráfico mensal, está bem aqui, ali no seu nível neutro, tal. Se cruzar azul por cima da laranja, aí beleza, aí voltaria a uma retomada aqui da empresa. E o índice de força relativa, força vendedora no gráfico mensal, está mais forte do que força compradora no atual momento. Então temos que ficar de olho e acompanhar essa empresa aqui para ver se ela vai entrar realmente numa tendência de baixa. Já o seu gráfico semanal, pegando de março de 2020, então ela veio entrando numa tendência de baixa, respeitando essa LTB dela aqui. E aqui embaixo ela tem esse suporte, que ela perdeu esse suporte que tocou 2 vezes anteriores, perdeu o suporte, tentou vir de novo por baixo e tá aqui agora sentindo uma resistência, uma força na média móvel de 72 períodos aqui, tá bom? E aqui embaixo o MACD azul acabou de cruzar por cima da laranja, gráfico semanal tal, de médio prazo. Então sinalizou essa tendênciazinha aqui que ela está em algumas semanas aqui, nessa tentativa de recuperação. O importante dela aqui é romper isso aqui, Ela tem que romper essa LTB dela aqui para ganhar uma força e depois tentar entrar de novo nessa tendência de alta aqui. E o índice de força relativa dela, força vendedora, está praticamente equilibrada aqui com a força compradora, está próximo dos seus 50% no gráfico semanal. Então, resumindo a raio 3, esse setor de transporte ferroviário ele é muito importante para o desenvolvimento do país, para o desenvolvimento do Brasil, para a gente depender menos do transporte rodoviário, que é muito caro a manutenção das rodovias e isso encarece muito os produtos, combustível também. Então o setor ferroviário é de extrema importância para o progresso do país. Só que alguns indicadores dessa empresa na parte fundamentalista ainda estão deixando a desejar, como por exemplo a margem líquida dela ainda é bem enxuta, o ROI dela também é bem enxuto, mas ela mostra sinais de recuperação, porque ela tinha ROI e margem líquida negativos alguns anos atrás e já está no positivo mostrando recuperação. E isso é um bom sinal para a empresa, tá bom? E temos que acompanhar. E agora trazendo essa parte gráfica dela, que agora a gente tem que acompanhar o gráfico mensal dela, principalmente, porque se ela entrar numa tendência de baixa só pensando na parte gráfica
e você vê que os indicadores fundamentalistas, a parte fundamentalista dela está melhorando, e aí você pode ficar tranquilo e esperar ela descer mais um pouquinho no gráfico, você comprar ela a preços mais atrativos e aí depois tentar surfar uma tendência de alta quando esse setor de transporte ferroviário começar a desenvolver mais aqui no país. Beleza? Então é isso. Se você tiver gostado desse vídeo, já dá uma curtida aí, já se inscreva aqui no canal, não perde essa oportunidade não, ative o sininho de notificações e um grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo e tchau!